projetos corporativos. Então, a gente pediu a gentileza dela participar aqui conosco para poder falar um pouquinho, dividir com a gente um pouquinho dessa experiência que ela tem. E ela fez a gentileza de trazer, e ela vai dividir com a gente um pouquinho de um projeto que tem saído muito na mídia aí ultimamente, nesses últimos meses, que é da Escola Avenues. Né, isso aí. Então, sintam-se à vontade de perguntar, questionar. Né? Na sequência, a engenheira Carla também, como ela está participando da execução da obra do Colégio Avenues. É a minha então, cúmplice. Justamente, então ela vai poder, além da Mariana falar um pouco do projeto, a Carla também pode contribuir um pouquinho com a parte da execução, com essa parte técnica que, aliás, é uma união super bacana, né? O projeto junto com a execução. Então, sintam-se à vontade de interromper a qualquer momento, questionar. Tá bom? Mariana, passo a palavra para você. Obrigado. Legal. À vontade. Bom, então, boa tarde, gente. Obrigada. Queria agradecer, né, a Armstrong, a Trade Mix, pela oportunidade que... Muito legal a gente ter esse espaço para falar um pouco de arquitetura, né? Quando eles me convidaram para falar sobre arquitetura corporativa, muitos aqui são arquitetos, não sei se todos, né? Mas a gente acha que é uma coisa meio que todo mundo já sabe um pouco, né? Assim, alguém já fez um escritório, não? Então eu comecei a pensar em como que a gente podia falar disso de uma maneira, de uma outra ótica. E aí, pensando com o pessoal no escritório, a gente chegou à conclusão de que por que não falar da arquitetura corporativa através do forro? Então, fazer um olhar para o forro, assim, né? Hoje em dia a gente estuda muito o forro já no começo do projeto. O forro deixou de ser uma coisa que acontece ao longo, acho que a primeira planta que sai do escritório para todo mundo, que é disparada, é o forro, e ele tem que estar muito bem resolvido, né? A gente montou assim uma apresentaçãozinha, tá meio desconfortável de olhar para trás, mas para vocês entenderem quem somos, né, hoje. Assim, a gente é um escritório especializado mesmo em projetos corporativos. O escritório está no mercado há 20 anos e o nosso escritório foi um dos precursores nessa arquitetura corporativa. Então, de como voltar o olhar para o escritório e começar a repensar os espaços do escritório sem ter aqueles escritórios tão formatados, a sala do diretor, o staff e a cafeteria, né? Que hoje em dia as demandas são muito diferentes, cada cliente vem de um jeito, então a gente realmente mergulha dentro dos clientes para que a gente entenda quem são as pessoas para quem a gente vai projetar. Então isso é o primeiro passo fundamental, é entender o DNA de quem a gente está fazendo um novo espaço para que gere um pertencimento dessas pessoas e que essas pessoas se sintam participantes do processo, porque não, muitas vezes o próprio cliente traz, né, vários inputs, a gente sabe, hoje nesse mundo digital, todos eles vêm cheio de referências, né, para a gente, então internet, Pinterest da vida, né, tem cliente que chega com o projeto pronto, né, então é isso aqui que eu preciso. E até sem estudar ele e falar, olha, às vezes não é bem isso que você precisa, né? Você precisa talvez de um pouco mais, né? Então, assim, alguns desses cases que a gente tem, alguns dos nossos clientes, esses são, acho que os últimos, para vocês terem uma ideia, então, qual é a faixa que a gente está aí dentro do mercado e os desafios que a gente tem enfrentado. E aí, a primeira coisa que a gente traz, quando a gente faz essa imersão dentro do cliente, é o que a gente pode trazer de novo para esse cliente e como fazê-lo pensar diferente, né? Assim, começar a pensar o projeto fora da casinha mesmo, assim. Então, e trazer soluções para o cliente que às vezes ele nem sabe que ele precisava, né? Assim, acho que o mais legal, divertido dessa brincadeira é justamente isso, né? Então, vocês podem ir me interrompendo, tá? Por favor, é para ser realmente um papo, mas aquela história meio Steve Jobs, que ele inventou o iPhone e todo mundo precisa de um iPhone, a gente nem sabe porquê, mas todo mundo precisa, né? Já faz parte. Então, de como aos poucos ir levando essas pinceladas e levar isso para o projeto. Aí com isso, a gente tem assim uma receitinha, né? Vamos dizer assim, então, de como criar essa conexão emocional com o cliente, trazendo inspirações, projetos criativos, fazer com que o cliente embarque, né, nesse projeto. É muito importante essa fase de poder vender o projeto e vender os espaços que a gente quer com que eles interajam, trazendo ferramentas tecnológicas, que todos tenham uso do espaço. Hoje, cada vez mais,
A gente vê que as empresas estão buscando tirar um pouco aquela história do diretor tem a sala fechada, o staff está para dentro, sem luz natural, né? Então, assim, fazer com que sejam espaços cada vez mais democráticos e que todos possam vivenciar um pouco de tudo. Acho que tudo está mudando, até a sala de reunião, né? Isso aqui hoje já podia ser uma sala de reunião. Então, todos os espaços estão sendo repensados, né? E construir esses ecossistemas, né? Então, realmente construir esses espaços que as pessoas consigam trabalhar, ler um texto, não necessariamente mais eu preciso estar na minha mesa trabalhando, eu posso estar numa sala sozinha, fechada, e eu estou fazendo o mesmo tipo de função que antes a gente entendia que era feito simplesmente dentro da mesa, né? E aí, pensando nisso, antes de a gente entrar na Avenues mesmo, eu trouxe alguns projetos que, olha, estourou uma foto ali, mas que a gente começou a olhar para cima, né? Então, assim, realmente a gente, quando começa a pensar o 3D do projeto, acho que já na hora que a gente recebe os primeiros inputs, na hora que a gente faz aquela planta, já joga os espaços, a gente fala, mas o que a gente quer quando as pessoas olhem para cima, né? A gente não quer mais aquele forro modular, quadradinho, com luminárias quadradas, a gente quer que as pessoas sejam surpreendidas conforme elas vão caminhando pelo projeto. E aí, quando chegou esse projeto do LinkedIn para a gente no escritório, era um projeto assim, é uma conta global, mas eu quero que tenha a cara de São Paulo, né? Então, como trazer o ambiente de São Paulo para dentro e como fazer com que esses espaços aconteçam. E aí... Pergunte. Você está falando e me traz a impressão, porque assim, o que eu vejo trabalhando com arquitetura na construção, o forro sempre era a última coisa a ser pensada pelos escritórios e sempre tinha um monte de incompatibilidade. E aí depois, como era aquele forro básico, toda a manutenção ficava às vezes marcada, não era pensado... Alçapões pavorosos pelo projeto. É isso. E assim, não era pensado para a parte técnica que ele realmente tem, né? Tem muita interferência. Tem. Por isso que eu digo que hoje a primeira planta que sai do escritório realmente é o forro. Então, a gente já tem que fazer essa malha casar com todo mundo que está envolvido. Então, é o cara do ar-condicionado, é o cara da elétrica, é o cara do bombeiro, é o cara que vai fazer o sprinkler e tudo mais, porque no final do dia a gente não quer um forro cheio de alçapões, né? E cheio de buracos que... não, eu preciso de um alçapão de 60%, senão eu não faço a minha intervenção no forro. Então, a gente realmente já manda para eles meio que mapeado aonde eles têm para fazer essas interferências e como elas vão se dar. Então, antes de chegar no final do projeto executivo, a gente já tem essa primeira conversa para que todo esse pessoal que vem atrás da gente consiga trabalhar e depois a gente consiga pegar essas interferências deles e jogar de volta no nosso forro e ver o que acontece. A hora que a gente põe essa malha em cima, a gente mapeia de novo e fala, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui eu abro mão, isso aqui eu não abro. Então, que nem esse projeto mesmo do LinkedIn, uma das primeiras coisas que o Dante falou, ele falou, eu quero a marquise do Ibirapuera no teto, né? Eu quero refletir São Paulo e tá aí a marquise do Ibirapuera. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, para pendurar isso, para recortar isso, a gente ainda não tinha esse sistema novo da Armstrong que a gente agora está usando na Avenues, teria sido uma mão na roda, porque ele é tudo clicado. Mas então, assim, foi feito manual, né? Refletido no laser, sabe? Punha o projeto no chão, ia jogando laser e o gesseiro ia recortando até chegar no resultado final. Mas é isso, se eu tivesse um alçapão no meio dessa marquise, ela deixa de ter sentido, né? Então, são brigas que a gente compra, né? Assim, e o cliente, graças a Deus, embarcou nessa ideia. Então, por que não ter um neon no teto, né? Então, era um pedaço que a gente estava fazendo aqui uma Baixa Augusta, então, por que não brincar e jogar uma luz no teto? Então, os escritórios estão mudando e eles estão começando a aceitar coisas que possam... Ninguém vai conseguir trabalhar aí 100% do tempo, mas você consegue fazer um call, você consegue fazer uma reunião e tudo mais. Né? Então, esse é o LinkedIn. Esse é um projeto que a gente está fazendo para a Globosat, ele ainda está em obra e eles tinham um pé direito gigante na entrada e aí a gente veio com essa brincadeira de jogar os passarinhos. Então a gente preencheu esse vazio, que antigamente seria simplesmente com esse mobile gigante.
né? Esse é a Globosat. O Yahoo foi um desafio no sentido de que ele é um projeto que ele é igual no mundo inteiro. Então a gente não tinha muito como fazer, né, ele virar de outra coisa, e a gente conseguiu ir, e a gente tinha essa paleta de cores, a gente tinha cinzas, branco e roxo, né? Então assim, como fazer esse roxo aparecer no projeto? Exatamente, né? E o projeto, vamos combinar que roxo é uma cor assim difícil na arquitetura, né, pra gente querer. Então, e aí ele tinha essas soluções, né? Essas soluções acústicas que juntavam com a luminária. Então, de novo, as nuvens, né? Quando a gente às vezes não vai jogar o forro livre, essas nuvens ajudam a gente, né? Hoje esse conceito de laje aberta tá tão na moda, né? Todo mundo quer essa coisa meio industrial. Então, as nuvens acabam que são um bom recurso, assim, né? Ele fica o projeto descolado e a gente pode olhar para cima que a gente não está vendo só ar-condicionado, a gente está vendo elemento de design, tem arquitetura, foi pensado, tem o forro. A fato de baixo, ela é ainda mais careta, vamos dizer, é o forro mais tradicional, mais modular, mas ele está solto nas bordas, né? A Armstrong tem os perfis tão bacanas, né? Que a gente vive brigando, né, Carla, em todas as obras a gente conseguir que ninguém troque as nossas especificações. É tão difícil, né, e até o final com ela, mas, né, o perfil Axiom, né, mesmo o Knife, esse aí no caso é o Knife, né, que a gente conseguiu usar. Aí a gente chega numa agência de viagens. O cara chegou pra gente com um projeto, tem uma agência de viagens e eu quero um projeto que não pareça uma agência de viagens tradicional, não quero fotos de lugares na parede e tudo mais. E aí eles fizeram uma votação no escritório e falaram, queremos esses lugares do mundo registrados no nosso projeto de alguma maneira. Aí fomos lá com as latitudes, montamos esse totem aí com a coisa e, por que não, jogar o mundo na parede, no forro, né? Então esses globos iluminados, eles nada mais são do que as luminárias da sala de reunião principal deles. Então eles estão vendendo o mundo para as pessoas, né? Por que não jogar o mundo para o forro? Então a ideia é sempre brincar com elementos que surpreendam, é levar elementos para o projeto, mas também para o forro. Se eu trouxer aqui, não sei se dá para ver naquela foto, mas a laje, ela está toda exposta e ela está toda carimbada. São todos os carimbos dos passaportes na laje, né? Foi feito no stencil, foi feito pintado, ficou lá, é um grafiteiro, ficou lá, sei lá, uma semana pintando. Primeiro ele digitalizou, a gente escolheu os carimbos, ele digitalizou um por um, fez a máscara e ficou lá, pintando. Mas com certeza vocês devem ter escolhido data, para onde foi. Foram os próprios, isso que eu estou dizendo, de novo, como engajar o cliente. Foram eles que fizeram a votação, eles que trouxeram o carimbo. Eu fui para Machu Picchu, eu quero o carimbo de Machu Picchu. O outro foi para Paris, eu quero o Paris, sei lá. Então, de novo, foi o cliente que fez. E aqui do lado é o metrô de São Paulo, no forro. Isso aí virou uma balada, porque à noite você enxerga esse projeto, assim, é na Vila Olímpia, você passa, você vê o projeto, né? A AstraZeneca também está em obras. E a AstraZeneca, a gente tinha alguns desafios, porque eles queriam ter a laje aparente, mas a laje estava acabada, estava horrorosa. Tipo, não tinha como, não tinha verba para refazer nenhuma camada de nata de nada. A solução ia ser pintar a laje. Aí você chega para o cliente que está com uma super expectativa de ter uma laje aparente, não sei o quê, e eles falam, olha, você vai ter uma laje pintada, não tem jeito. E a gente precisava, também tinha acústica, porque a gente tinha um problema nos cafés, não sei o que lá. Então o que a gente veio? A gente veio com os Buffaloes da Armstrong também, era um jeito da gente esconder um pouco a laje. Então a gente tinha um mostra no mostra da laje, e aí a gente tinha esses Buffaloes todos trazendo a acústica que o café precisava, e era uma área que ia ficar muito grande e aberta, então a gente conseguiu maquiar, literalmente, o projeto. Né? E o outro lado do projeto, de novo, a gente usou o forro modular, a gente precisava de acústica, a gente precisava de acessos, então em cima das estações de trabalho todas a gente soltou o forro modular e
como a gente ainda não tem no Brasil, a gente tem brigado bastante, né, com a Armstrong, com a Trade Mix, para trazer as luminárias que agora estão sendo lançadas aqui na feira. A gente teve que fazer uma como eu vou dizer, cara? A gente deu uma mentira, né? Uma adaptação. Uma tropicalização. Então, a gente foi modulando os forros e colocando as luminárias no meio deles. Então, o forro acaba, vem a luminária, fingindo que ela tá alinhada, fingindo que ela faz parte do forro. Aí o forro recomeça e vem a luminária. E agora, já é o lançamento da feira, a gente tem a solução no perfil, né, fininha. Agora estamos brigando pelos difusores, né? Agora já sabe, né? Porque eu já fico falando agora, eu falo, agora eu quero os difusores. E aí chegamos então na Avenues. Não sei, alguém de vocês já viu esse projeto? Já viu na mídia? Já viu falar alguém dessa escola? A Avenues está vindo para o Brasil, tem aparecido aí em várias, né, mídias. Vai ser o primeiro campus deles fora dos Estados Unidos. E eles têm um conceito tanto de educação e tudo mais do espaço que eram muito formatados. Aí a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi conhecer a escola e não tem nada a ver com o que a gente é, né? E a gente chegou para eles e falou, olha, a escola funciona, a escola é legal, mas a escola não encaixa no Brasil e se a gente replicar o 100%, né? Ela era totalmente branca, totalmente carpetes pretos. E assim, aqui tinha uns lockers assim de madeira. Um sofá, sabe aqueles sofás de couro? Antigamente, assim, com o braço redondo. Então as áreas comuns deles eram, as crianças não têm biblioteca na escola. As bibliotecas são as áreas comuns, assim, os livros ficam disponíveis pela escola em todos os lugares. E eles tinham esses sofás marrom, assim, de couro preto para estudar. A gente falou, olha, e aí eles falaram, vamos recriar o conceito, mas a gente tem que entender que a gente está na Avenues. Então acho que esse foi o maior desafio, foi assim, a gente trazer eles para o Brasil, sendo que eles tinham que continuar sendo a Avenues. E foi muito legal, foi muito feliz, porque a gente tem muitos pais, assim, a gente teve contato, né, com vários clientes que foram para Nova York e viram o projeto e falaram, poxa, continuo vendo que tem o DNA da Avenues aqui, mas tem uma bossa mais brasileira, né? E aí a gente tinha um prédio, é um prédio na Marginal, era um prédio corporativo, era o prédio da Sul América. E era um desafio transformar um edifício que era corporativo numa escola para crianças, né? Aí o projeto é do Aflalo, do prédio, do Aflalo Gasperini, então eles duplicaram o tamanho do prédio. E a gente tinha esse desafio, porque a gente tinha dentro da escola, a gente tinha lá, você já conhece esse projeto? Dentro da escola a gente tinha 4 escolas, né? Porque a gente tinha os pequenininhos, a gente tinha os, né? Porque eles vão de 3 a 17 anos, então tinha os muito pequenos, os pré-adolescentes, adolescentes, até os que estavam saindo e indo para a faculdade. Então a gente tinha um briefing assim deles muito importante, de que muito abrangente. E esses últimos caras, eles tinham que ir, sei lá, para Harvard depois, entendeu? Então eles já tinham que estar numa sala que eles soubessem que dali a vida ia ser outra pegada, né? Mas o desafio era, dentro do mesmo projeto, conseguir chegar em todos esses. E aí, a palavra-chave desse projeto era flexibilidade. A gente tinha que todos os espaços tinham que ser possíveis de mudar de uma hora para outra. Então hoje eu tenho um corredor, amanhã ele tem que virar uma sala de aula. Hoje eu tenho uma sala de aula, amanhã ela vira um laboratório. Então assim, como fazer isso na flexibilidade? E voltando para a nossa história, como fazer isso com o forro, né? Porque forro é uma coisa que a gente fecha e acabou, né? Aí a gente começou, desde o começo do projeto, a estudar muito, e o forro foi um dos principais partidos de projeto mesmo. A gente tem circulações marcadas por forros, a gente tem elementos que o forro te diz aonde você está. E aí a gente começou a estudar como é que a gente ia fazer isso, não era possível de fazer no Brasil, a Armstrong tinha peças nos Estados Unidos que não tinha. A gente foi para a fábrica, né, Larissa, a gente montou os mockups na fábrica de como que a gente ia fazer isso para chegar no projeto final. Então, só para vocês terem uma ideia do corte do prédio, cada cor desses é uma das escolas que eu estou falando, né? Então, esse amarelinho mais claro são os bem pequenos, depois os médios, né? E eles vão crescendo.
Depois a base toda do prédio são as áreas refeitórios, teatro, administrativos e afins. E aí, com isso, a gente começou a setorizar o projeto de forma que o projeto fosse crescendo conforme as crianças fossem crescendo. A gente queria que as crianças tivessem essa sensação. Então, conforme eu vou crescendo, eu vou sendo promovido a algumas assim, dentro do próprio prédio, né? Então, a gente fez essas cores, né, bem marcadas. O primeiro e o segundo andar é azul, o terceiro e quarto verde. Assim a criança sabe exatamente em que faixa que ela tá e para onde ela tá indo. Então, na hora que eu tô do segundo pro terceiro, eu já começo a mesclar um pouco o mobiliário que tem no segundo, aparece no terceiro. E assim a gente foi fazendo até chegar lá em cima. Só que a gente tinha, ao mesmo tempo, um problema, essa é a entrada da escola, né? Então, na hora que você chega, você tem esse grande video wall, e a gente tinha um problema de escalas de pessoas mesmo, né? O cara de 3 anos tem uma percepção completamente diferente do cara de 17, e todo mundo tinha que se sentir pertencente àquele espaço. Aí, essa entrada já principal, essas são as primeiras telas metálicas, que é o que eu estava falando, que é o que vai marcar o nosso projeto em todas as circulações. Então, os corredores principais do projeto são marcados por essa tela metálica e elas te levam para o elevador. Então, você chega, essa tela te distribui de um lado ou do outro do projeto, né? Que eu já vi que a gente tem ela também aqui montada ali fora, foi base dos nossos estudos de como que a gente ia adaptar o perfil. A gente usou o perfil Axion na cor, até chegar na cor que a gente precisava e tudo mais, e como adaptar essa tela. No final, a gente conseguiu fazer dele um forro, quase que um forro removível. Então, essa tela sai. Se eu precisar mexer em ar-condicionado e tudo mais, ela funciona como se fosse uma placa de forro modular. E aí, a gente tem os recortes, as luminárias estão entre elas. Então, assim, tudo foi cuidado justamente, que nem isso que você estava me perguntando, né? Como fazer tudo acontecer junto. Então, as luminárias estão entre placas, os difusores estão passando por cima, então a tela permite que o ar passe e não tenha problema. Então, foi todo mundo trabalhado junto para que a solução estética ganhasse, porque é muito difícil a solução estética ganhar no final, né? A gente sabe que no final das contas, né, os engenheiros vêm e querem acabar. Vocês teriam um engenheiro aqui, mas aí, no final das contas, eles vêm com todas aquelas soluções e eles querem acabar com a nossa solução estética, né? Essa é a área do café, dos pais também, a mesma coisa, as mesmas telas. O refeitório, né, já tem as telas tão estratégicas, elas não estão no refeitório inteiro. No pátio, a gente tem as telas, no pátio elas já estão, eles penduram muita coisa no forro, eles têm muitos eventos, eles têm muitas coisas, então a gente já teve que criar estruturas entre as telas para que eles pudessem pendurar banner, que eles pudessem pendurar o trabalho de aluno, que eles pudessem pendurar coisas que a gente nem sabe o que eles vão pendurar. Então, né, tem aí um estudo de estrutura junto com o forro. O pátio das crianças pequeninas. Aí a gente chegou no teatro, né? O primeiro briefing do teatro é que ele seria assim, todo aberto. Ele seria uma caixa preta. A gente teria que fazer tudo acontecer aí dentro. Então teria que ter o cara dando a palestra, teria que ter um sarau, teria que ter um concerto de piano e tudo teria que acontecer aí dentro. E aí, estudando acusticamente, a gente viu que isso não ia ser viável, continuar com essa mesma pegada do resto do projeto todo aberto. Então a gente começou trabalhando junto com o pessoal da acústica e tinha que ter o pano rebate assim, rebate assado, e como fazer isso tudo acontecer com forro de gesso. E aí a gente tinha uma obra que é um cliente americano que está acostumado com padrões internacionais, não sei o quê, e tinha que fazer, mas não dava para fazer no gesserinho esse forro. Aí foi a primeira obra que a gente, essas são as fotos da obra, tá? Então, assim, que a gente conseguiu usar o forro novo da Armstrong, que são os perfis metálicos, todos clicados, como se fossem perfis de forro. E aí depois o gesseiro vem só, até a Carla pode falar melhor do que eu, porque ela que está montando esse sistema. Uma estrutura onde você monta toda a estrutura e depois faz o chapeamento. Então, a gente tem perfis principais, muito parecido com aquilo que a gente tem no sistema do forro removível. São perfis principais, são colocados a cada 1,60 m e sustentados na laje.
E entre os perfis principais a gente instala as travessas, que são esses perfis que vocês estão vendo nesse sentido. Então, o perfil que está fazendo o ângulo é o perfil principal. Isso, esse é o perfil principal. E aí as travessas. Então, o que está fazendo esse ângulo também são peças que a gente utiliza para fazer ângulo reto, ângulo de 60 graus ou qualquer ângulo. Tem uma peça que permite que a gente faça qualquer ângulo, né, que chama Radius Clip. Então aí a gente usou o Radius Clip para fazer esses ângulos variados. E as travessas a cada 60 clicam no perfil principal e ele fica super travado. Então depois pode vir toda a instalação que a instaladora não consegue bagunçar a estruturação do fogo. E depois faz o chapeamento e o acabamento da mesma maneira que o sistema de gesso é tradicional. Convencionalmente. E o legal é isso, assim, a gente montou a estrutura tá lá, todo mundo passando tudo que tiver que passar e vem só no final com o gesso. Então os sprinklers já são posicionados no nível necessário, as caixas pleno de ar-condicionado, para depois a gente fazer o chapeamento. Não vai ter jeito, a gente vai ter alguns acessos. Mas o forro é preto. Vai dar para esconder um pouco mais, mas não vai ter jeito, porque é um pano muito grande, né? E aí, voltando para essa história dos corredores e das escalas, né? A gente tem aí, sei lá, esse pé direito, ele tem quase 3 metros, né? O nível que as nuvens estão é 2,60, 2,55 por aí. E para cima a gente tem mais 1,5 metro. E aí quando a gente está falando de crianças pequenas, com 3 anos, é a mesma sensação que a gente tinha, né? Quando a gente falava, nossa, eu vinha nesse lugar antes, esse lugar era tão grande, agora ele é tão pequeno. Então elas são muito pequenas para ter um pé direito tão assustador. Então como a gente conseguia brincar, deixar isso lúdico e trazer um pouco a referência da escala da criança pequena. E aí a gente precisava de que o corredor fosse, não digo silencioso, porque acho que uma escola não tem que ser uma igreja, eu acho que, mas ele precisa, atividades aconteceriam no corredor, ia ter uma contação de história, ia ter coisa, então a gente precisava que esse corredor acompanhasse toda essa demanda. E aí foi quando a gente veio com a ideia das nuvens, né, que vocês estão vendo aqui, a diferença que faz lá fora, aqui, que são exatamente essas que estão aqui, né, a côncava convexa, de criar um movimento no corredor. O corredor a gente não tem, algumas partes do corredor que começa essa perspectiva, a gente não tem luz natural, a gente tem a luz natural vindo só por cima das salas, que a gente abriu grandes vãos, assim, grandes janelas. Então, de como dar uma ideia de céu. A ideia que a gente queria é que essas nuvens parecessem que a gente tivessem nuvens de céu para as crianças mesmo. A primeira ideia era que a gente conseguisse colocar um LED em cima e que esse LED fosse mudando de cor conforme o passar do dia. E no final isso não aconteceu por uma questão de budget e tudo mais. A gente ainda tem uma esperança de que isso vai ser instalado no futuro, mas esses soundscapes foi assim a grande sacada desses corredores. A gente teve que brigar por eles também até o final do projeto, porque está fazendo toda a diferença. A gente não tem a foto da obra, mas está fazendo a diferença nesses espaços. Ixi, aqui corrompeu a foto, mas era a foto das telas metálicas. A foto da obra, pelo menos, não, as telas metálicas que já estão sendo montadas. Tem todo o tratamento em cima, né? Tem todo um jateamento. E que aí, pelo menos, também estava escondido, porque o jateamento é feio. É bem feio. E a gente, era o que permitia o projeto, a quantidade de... Claro, né, você fazer um tratamento da laje, né, mesmo qualquer outra solução, e aí esse jateamento entrou nas concessões, né, a gente deixa ter o jateamento e a gente esconde o jateamento. Você falando da LED, aquela questão da unidade de cor, quanto vocês têm integrado a parte de automação, controle de repente dessas persianas, ar-condicionado, vocês trabalham nessa parte também? Sim, muito. Na verdade, a escola tem um bom nível de automação, isso era uma coisa assim das exigências deles, né? Então, a ideia do LED é que ela fosse programada mesmo, então fosse já cenas e que ao longo do dia essas cenas fossem mudando.
A gente tem as persianas automatizadas em lugares-chave. Não vou te falar que é o projeto inteiro, porque realmente é muito grande, não daria para, por custo mesmo, automatizar o projeto inteiro. Mas ele tem, assim, por exemplo, o teatro automatizado, as salas de reunião principais são todas automatizadas, tanto luminária quanto persiana, quanto o teatro tem uma cortina que ela é toda automatizada, que fecha. Então, a automatização é uma coisa muito, muito presente nos nossos projetos, tanto não só na escola, mas em todos os nossos projetos de escritório, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente tem projeto LEED. E o LEED, ele te exige muita automatização do sistema para você ter o selo. Não sei se você já ouviu falar do selo LEED. O LEED é uma certificação americana, que são os Green Buildings, né? Então, de como você ser sustentável dentro dos escritórios. Então, a automatização acaba que entra quase que obrigatória, porque a gente tem sensor de presença nos escritórios, senão as pessoas não apagam a luz. As primeiras faixas de iluminação perto da fachada são sempre com fotossensores, então conforme o dia vai caindo, a luz vai aumentando a intensidade. A gente tem que fazer dimerização, a gente tem às vezes controle de CO2 dentro da sala, porque o LEED também ele permite um nível máximo de CO2 dentro da sala, de gente respirando, senão toca lá um sistema. Então, assim, disso até a automatização de áudio e vídeo, né, que entra no conjunto. Então, faz economia de energia, sim, para desligar tudo. Para desligar tudo, no final do dia, no final do expediente, a gente faz um estudo com o cliente de qual seria o período útil dele, o dia útil dele. Então, sei lá, a maioria fala das 8 às 8. Então, às 8 da noite apaga tudo. Só que, eu preciso continuar trabalhando. E aí, como é que eu faço? Eu não posso trabalhar no escuro. Aí a gente já faz uma segunda automação, uma segunda cena que a pessoa consiga interromper o processo, então ela consiga ligar só o quadrante onde ela está sentada. E ainda assim, sei lá, meia-noite você vai apagar de novo. Se ela continuar lá, ela acende de novo e dali a 2 horas vai apagar de novo. Então a gente consegue programar esses timers para que as pessoas... Então, o máximo que fique algo ligado. E aí, normalmente o que a gente faz é a circulação, até a pessoa achar o elevador, a gente deixa uma luminária assim, uma não. Né? Para ter um caminho, porque se você tá com o teu quadrante aceso, mas o elevador tá do outro lado, né? Então, e também banheiro, né? Esses acessos. E aí, de novo, né, os corredores que eu estava falando, então os corredores, as crianças vão crescendo, as coisas vão mudando, as interações vão mudando. Nos corredores a gente já tem aí mesas de estudo misturadas, antes a gente tinha só uma coisa mais lúdica. A gente ainda tem esses bancões para eles continuarem colocando os trabalhos, as exposições, mas aí vocês já veem que os livros já aparecem bastante. E aí no meio do projeto a gente tem esse grande escadão, porque eles estão dentro de um prédio. A gente sabe que tem dias de chuva, as áreas verdes são limitadas, os espaços. Então a gente criou um espaço de convivência interno, então, integrando 3 andares do projeto. A gente tem essa grande arquibancada que ela serve tanto para uma apresentação, quanto para ser um outro uso e um outro jeito das crianças se reunirem para fazer trabalho, para estudar, seja lá o que for, né? Então, essa escada, ela também, você estava me perguntando, ela é toda cheia de conexões. Então, tem tomadas na escada inteira, porque hoje, né, tá todo mundo plugado para que eles realmente possam usar e não ser um espaço de passar. Trazer gente que fosse multiplicadores dessa ideia, desse projeto. Assim, eles ajudaram bastante a gente, os próprios funcionários da empresa. Então, vocês podem ver pela planta. Agora eu vi tem uma planta completamente aberta, né? Então a luz natural democrática para todo mundo, então o staff está todo na borda. As salas fechadas estão jogadas todas no centro da planta, são salas de reunião, agora só o CEO tem a sala fechada. E aí a gente começou a criar espaços, diferentes tipos de trabalho dentro da mesma planta, né? Então a cafeteria, a recepção é um lugar que você pode receber as pessoas, ela não é só mais uma recepção, uma recepcionista, então uma reunião mais rápida, tem que assinar um papel, tudo isso acontece na recepção. Você que me perdoa, esse é super automatizado, eles resolveram do nada ir para o tudo, então eles resolveram que é tudo dimerizado, tudo controlado e tudo mais. Do outro lado, na frente da recepção, tá vendo? Aqui estão as mesmas cadeiras da recepção. Ela já junta com o café.
Então, eles queriam que os funcionários começassem a trabalhar em áreas e fazerem reuniões juntas. Então, para discutir um assunto, eu não preciso mais ter uma sala de reunião fechada. Salas de reunião cada vez mais são espaços que são espaços nobres e que a gente não tem que, né, para conversar 2 minutos com você, eu não preciso fechar uma sala de reunião. Às vezes a gente via que eles tinham uma sala de reunião de 10 pessoas e tinham 2 lá dentro. Então, a ideia deles era realmente que as pessoas usassem o escritório inteiro e se movimentassem, porque isso também é importante, né, no dia de hoje, que as pessoas não fiquem trabalhando 100% sentado na cadeira na mesma posição, mas que se movimentem pelo escritório. Né? Eles têm o hábito de almoçar dentro do escritório, então tinha que ter essa coisa de ter um espaço, a cafeteria e, vamos dizer, a parte mais nobre que eu posso levar o cliente, mas a parte que eu também posso fazer uma bagunça, eu posso juntar a equipe, almoçar todo mundo junto e trazer a minha comida de casa, né? Cada vez mais as pessoas têm esse hábito, então, de levar isso e junto, comunicação visual, eu diria que é uma outra dica, assim, muito importante dentro do projeto, né? As paredes, quanto mais vestidas elas estiverem com comunicação visual, às vezes mais barato é o custo do projeto. Quando o projeto a gente não tem muito budget, a comunicação visual ela explode nas paredes mesmo para que seja mais barato. Assim, quando a gente não tem dinheiro para alguns revestimentos, a comunicação visual super atende. E eles têm uma pegada de não só sustentabilidade, mas de ações no terceiro setor e tudo mais. Então eles queriam que isso aparecesse na Copa e que fosse sendo trocado. Então essas caixas coloridas, eles conseguem ir trocando e colocando as campanhas para que os funcionários vejam o que estão acontecendo e como engajar as pessoas. Né? Aqui a gente tem um forro bem mais, né, tradicional, então a gente também faz o forro mais tradicional, dependendo do cliente. Né? Assim, por isso que a gente quis trazer esse projeto, porque às vezes o forro tradicional também não é ruim, ele traz, né, no espaço aberto, ficou muita gente adensada, era muita gente em sala fechada. E eles precisavam de uma acústica pesada aí, assim, né? Para tirar o zum, porque também senão as pessoas se desconcentram, as pessoas se incomodam. Então aí a gente conseguiu colocar um forro bom, com uma boa acústica. E, de novo, aquilo que eu estava falando, eu tô nos espaços abertos, mas eu tenho opções que não são sala de reunião. Então eu tenho essas reuniões abertas, eu tenho mesas altas, tenho mesas para as pessoas trabalharem em pé. As fachadas, a gente usou as fachadas com bancos, então esses armários todos têm bancos, elas vão intercalando, horas elas são floreiras, horas elas são bancos, que as pessoas podem trabalhar. Tem muita gente que trabalha assim com o pé em cima da almofada, bota o laptop no colo e fica vendo a vista. E aí sim, as salas de reunião, que agora não estão mais na janela, porque a janela a gente deu para as pessoas, né, para os funcionários, elas viram aquários no meio, no interior da planta. Então a gente fez questão, né, isso era uma das premissas do cliente, de que a luz natural fosse dada para os funcionários e as reuniões viessem para fora, para dentro, aliás, desculpa. Olha, tudo isso ficou colorido. Essa foto laranja aí que não dá pra ver, mas é uma sala de call, né, que é uma coisa que a gente tem agora cada vez mais colocado em todos os nossos projetos, porque as pessoas estão abertas, as pessoas estão no meio do salão, mas todo mundo precisa fazer uma ligação pessoal, precisa saber se chegou, né, a criança chegou em casa, precisa ligar para dar parabéns para a avó e coisas que a gente não vai fazer no meio do espaço. Então essas salas de call, elas são super estratégicas. Normalmente a gente faz essas salas ainda mais assim em projetos que as pessoas perderam as salas, as pessoas tendem a achar que essa sala pode virar a minha sala, né? Então eu já chego de manhã, ponho meu computador lá e passo o dia em reunião. Então a gente já faz essas salas que elas não sejam as salas mais agradáveis do mundo, não tem a melhor cadeira, não tem o melhor, a parede muitas vezes é laranja, vermelha, para literalmente expulsar as pessoas depois de um tempo, para que elas saiam da sala, né? Então assim, de novo, são truquezinhos, estratégias, mas são de propósito. Então, assim, a cadeira que elas estão sentadas quase não dá pra ver, mas é uma cadeira sem estofado, literalmente. Vai, faz sua reunião e vai embora. Tipo o McDonald's. É tipo isso. Né, assim, Bem fria. Bem fria.
E outros usos, né? Então a gente tem uma sala de reunião um pouco mais tradicional em cima, mas a de baixo elas já são poltronas, são pessoas num bate-papo, né? Então, como isso vai mudando. E é legal dar esses espaços diferentes, as pessoas gostam. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos, assim, de pessoas que gostam dessas novas formas de trabalhar. O que determina a tua opção de usar mais a laje aparente e usar mais as áreas fechadas? Estou percebendo que aqui você está trazendo mais áreas fechadas. Isso é o teu conceito? É o cliente? É o tipo do cliente, né? Então, assim, aqui eles eram extremamente tradicionais, né? E eles continuavam querendo... Eles queriam se modernizar, mas eles são uma farmacêutica, eles trabalham muito com a estética, porque eles vendem botox, eles recebem às vezes médicos e tudo mais. Então eles não têm um público que visite o escritório, vamos dizer, é um público mais sofisticado, não é um público tão jovem, mais despojado, não é um público jovem que acha super legal ver todas as estruturas aparentes e tudo mais. A gente pega um LinkedIn, já é um pessoal totalmente descolado, gente do mundo inteiro, que realmente quer ver essas entranhas do projeto, que nem a Avenues. Uma das premissas da Avenues era essa: eu quero tudo aberto, porque eu quero que as crianças olhem, é até meio didático o forro. O ar-condicionado passa assim, não é que ele chega em você já geladinho. Por onde vem? Então, esse tubo é o do sprinkler, né? Então, assim, na Avenues tem um quê educacional, e nesses projetos, assim, muitas startups que a gente tem feito, mas eles pedem. Quanto mais jovem, mais a laje aparece, né? Quando o cliente é mais tradicional, o que a gente tem feito essa mescla. Não necessariamente tem que ser um conceito a laje aberta, porque também já está virando meio que um arroz com feijão, né? Todo mundo ter a laje aberta, mas as áreas de café a gente vê que dá para brincar, porque daí a gente consegue criar elementos, que nem na AstraZeneca. Eu não tenho forro, eu não tenho gesso, mas eu tenho o soundscape, eu tenho os buffers, então a gente continua no meio do caminho, porque a gente tenta sair do lugar comum, né? E que cada projeto seja diferente um do outro. Então, essa é a maior ideia, mas não tem um critério, assim. Acho que é bem nessa imersão que cada tem o cliente. Se o cliente dá abertura para uma laje aberta, é uma coisa. Nesse caso, você vê que são espaços claros, eles eram super escuros, eles estavam precisando ainda... Eles estão um passo atrás. Talvez o próximo projeto deles seja esse projeto super cool, né? Ah, estourou de novo. Mas isso também é uma releitura de corredor. Antigamente, eu não sei, na faculdade todo mundo tem o trauma do corredor, né? Não pode ter corredor, elimina o corredor, né? E hoje em dia a gente tira partido do corredor. Então, assim, corredores às vezes se fazem necessários. Tem horas que a gente não consegue deixar o espaço tudo aberto. Aqui nesse caso tinha muitas salas para dentro do corredor, então é como tirar partido e usar o corredor. Então, a gente criou elementos, criou pórticos de madeira, colocou esses sofás, então as pessoas fazem reuniões no corredor. Agora, é uma das entradas do escritório, então, né, eu recebo um fornecedor, às vezes eu não quero que o cara ande pelo escritório, eu não quero que veja o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não posso receber ele na recepção. Então, são de novo estratégias, assim, de como maquiar os corredores, né? E, de novo, que eu estava falando da comunicação visual, tá vendo? Se eu tivesse essa parede branca, seria um corredor maçante, né? E o que a gente fez? A gente pegou as missões do cliente e estampou os corredores, né? Então, eles têm, sei lá, Build Bridges, era uma das principais missões, assim, principais logos deles. Então, a gente começou a vestir esses corredores com todas as missões do cliente, que normalmente a gente vê a missão do cliente todas juntas e num quadrinho, né? Nossa missão é. E aí a gente explodiu essas missões pelo espaço. Então, na verdade, assim, o que eu acho que é o mais que assim, na nossa trajetória é como a gente brincar com espaços e surpreender o usuário. Então, o corredor que era para ser simplesmente um corredor, ele vira um espaço que me faz olhar para ele. A ideia de surpreender o usuário mesmo é o que a gente tenta no nosso projeto. Então, assim, os quadrantes nunca vão ser iguais. O que eu sei que tem aqui desse lado pode não ser o que está do outro lado, né? Senão fica aquele prato chato, né? Eu sei que tem aqui, eu sei que tem lá e tudo mais. Então, a ideia é justamente sempre brincar com o usuário.
Então era isso, falei. E... que bom. Não sei se vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa, mas é só quem somos agora, né? Neste momento. Digo que daqui a 5 anos acho que os nossos projetos vão ser bem diferentes disso. A ideia da arquitetura é legal isso, né? Que a gente tem visto, que quanto mais diferente a gente puder ser, mais a gente quer ser, porque nosso objetivo a gente não quer que o nosso projeto seja reconhecido pela nossa marca, né? A gente quer que os nossos projetos tenham a cara do nosso cliente, mas que as pessoas fiquem com uma pulga atrás da orelha. Será que esse projeto é deles? E não aquela coisa de estampado. Então, sei lá, o escritório A sempre põe essa cadeira. Então, nossa, eu olho essa cadeira, eu já sei que é do escritório A ou B ou C. E a gente não, a gente quer que as pessoas fiquem na dúvida se o projeto é nosso, né? O projeto tem que ser de quem usa. Né? Então... Esse é o drama nosso, né? Não é? É uma relação difícil. Difícil, exatamente, né? E a gente tem visto que essa história de mergulhar dentro do cliente, a gente gera uma empatia diferente, né, com o cliente. Então, quando a gente começa o projeto, a gente fica um mês, às vezes, dentro mergulhado, todo dia lá, entrevistando as pessoas, vendo o que eles usam, o que eles não usam. Porque às vezes eles também, as pessoas tendem a não querer se desfazer de nada, né? Então o cara tem um arquivo deslizante que não serve pra nada, mas está abraçado com o arquivo deslizante, né? Eu preciso levar na mudança, né? Preciso levar esse arquivo deslizante. Você fala, digitaliza, né? Ninguém mais guarda papel, pelo amor de Deus, né? Você está pagando um metro quadrado caro, né? Tira esse arquivo da planta, né? Então, tem coisas que... É uma luta, mas é isso, é uma luta, né, constante. Tem que mergulhar na cultura, né? O espaço tem que refletir. É isso, né? E aí quando você consegue, e tem horas que você tem que também mostrar um pouco a cultura para o cliente, né? Também. Porque também é o nosso papel, né? A gente também não pode aceitar tudo que, né, é difícil, né? Não é? Receber, mas também orientar. Orientar, né? Exatamente, né? Mas é isso. Obrigada a vocês.